Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma pequena reflexão que eu tenho certeza que vai servir de edificação para a sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo e no final não esqueça de deixar seu like e um comentário aqui embaixo, tá bom? Bom, o assunto que eu quero abordar com vocês hoje é acerca de intelectualidade. Mas o que é intelectualidade? É o desenvolvimento do conhecimento que nós já possuímos ou adquirir novos conhecimentos, desenvolver a capacidade de raciocínio, adquirir novos conhecimentos, desenvolver a nossa mentalidade, permitir que as nossas ideias elas se abram e acionar o pensamento crítico, ser capaz de duvidar, questionar, desenvolver a capacidade intelectual é basicamente aquilo que envolve todas essas questões que eu compartilhei com você aqui agora há pouco. E antes de falar da importância da intelectualidade, eu quero levar você a pensar em como eram os cristãos algumas décadas atrás. Eu não quero falar de maneira universal, mas eu quero falar principalmente no meio onde eu convivo. Se nós olharmos alguns anos atrás, nós vamos ver que o cristão ele era conhecido como alguém sem cultura, alguém desprovido de inteligência, alguém literalmente burro, que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele e que agora ele tinha parado de fazer tudo que ele fazia de bom antes e agora ele vive dentro de uma caixinha isolado dentro da igreja. Esta era a mentalidade há um tempo atrás e lamento dizer que muitas pessoas ainda têm esse conceito equivocado acerca de nós cristãos. Quando eu me converti em 2013, eu já ouvia as pessoas falando que eu sofri uma lavagem cerebral por conta do meu pouco conhecimento acerca da vida, acerca das coisas, né? Então eles olharam para mim e me viram como uma pessoa que foi vítima do evangelho. Só que de anos para cá nós temos visto os cristãos buscando cada vez mais conhecimento. Eu não quero dizer todos os cristãos, porque existe uma pequena minoria, que é sobre esses que eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo, que ainda não desenvolveram a capacidade de raciocínio que Deus deu para elas. É muito importante que a gente conheça a verdade bíblica, para que quando a mentira do inimigo vier, você saiba combatê-la. Isso não é novidade para ninguém aqui no canal, se você me acompanha, porque eu já falei sobre isso em vários outros momentos, em outros vídeos. Mas não é apenas a capacidade de conhecimento bíblico que você deve desenvolver, mas você tem que desenvolver também a capacidade de questionar. Sim, porque existem muitas heresias no meio de nós cristãos que podem nos levar a acreditar em mentiras e ilusões que parecem com a verdade. E por parecerem tanto com a verdade, você fica confuso e não sabe discernir, você não tem a capacidade de discernir. Talvez você fique até com medo de duvidar daquilo que está sendo dito para você, com medo de estar pecando contra Deus. Eu conheço muitas pessoas que elas anulam a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de questionar, porque elas têm tanto medo de desagradar as pessoas ou de até desagradar a Deus, agindo assim, que elas vivem acreditando em mentiras. Mentiras ditas por religiosos, mentiras ditas por líderes cristãos. Muitas vezes, dentro das igrejas, isso tem acontecido. E nós precisamos ter responsabilidade com as nossas vidas. E quando a gente fala sobre desenvolver a intelectualidade, eu também estou falando sobre isso, sobre adquirir conhecimento e desenvolver a capacidade de raciocínio. Meu irmão, Deus te deu um cérebro para você pensar. Deus te deu inteligência para você raciocinar, meu irmão. E eu vejo tanta gente na internet acreditando em tudo quanto é tipo de heresia, de mentira. Eu vejo tanta gente recompartilhando aquilo que é diabólico, ilusório, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, não tem nada a ver com aquilo que é o evangelho de Cristo realmente. Que as pessoas têm acreditado nessas mentiras e têm multiplicado, recompartilhando todas essas ilusões que aprisionam as pessoas. Você consegue perceber o quão importante é você chegar diante de algo que você está recebendo ali e você questionar se aquilo realmente é verdade? Não é porque um pastor, um profeta
não é porque um missionário está falando, não é porque o pregador ali na frente está falando algo que você não deva questionar o que ele está dizendo. Não é que você vai ficar lá, levantar no meio do culto e vai questionar o que ele está falando. Ou você vai se tornar um crítico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre você ter conhecimento bíblico e capacidade de raciocínio para distinguir aquilo que está sendo pregado para você. Será que isso aqui está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso aqui é o que Deus está dizendo na sua palavra? Será que isso daqui está de acordo com os princípios de Deus? Será que faz parte do caráter de Deus? Será que é algo bíblico? Será que é... Como que é a vida dessa pessoa que está transmitindo essa mensagem para mim? Não quero falar de outros países, mas vamos falar de nós aqui brasileiros. Muitas vezes a gente é intelectualmente burro e a gente aceita tudo quanto é tipo de lixo e besteira que é entregue para nós de mão beijada, muitas vezes só porque é gratuito. Então, se está falando que é bem, eu só vou receber. Não, o fulano ali, ele é ungido, ele tá cheio dos dons, ele tá manifestando poder e glória e unção, então eu acredito em tudo que ele fala. Ah, o fulano tem milhares e milhares de seguidores nas redes sociais, é uma mentora de mulheres, é isso e aquilo outro, então eu acredito em tudo que ela fala e eu cruzo os braços e vou absorvendo tudo quanto é tipo de informação que vai chegando aos meus ouvidos e eu não quero saber se é verdade ou não. Isso é muito absurdo. Então aqui, existe uma parcela de pessoas que já desenvolveram essa capacidade intelectual de raciocínio e têm conhecimento bíblico. Então essas pessoas, elas conseguem se proteger contra as ciladas do inimigo? Sim, glória a Deus. Que bom que os meus irmãos cristãos estão abrindo o entendimento para essa verdade. Mas existe uma parcela que eu tenho visto nesses últimos dias de jovens adolescentes, jovens adultos, ou talvez pessoas que já estão 30 anos dentro da congregação, dentro da igreja, que não estão querendo desenvolver a capacidade que Deus entregou para elas, que é a capacidade de pensar. Por quê? Por causa de preguiça, por causa da quantidade de entretenimento que é entregue para nós gratuitamente. E eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sinto o meu coração indignado. Isso vem da parte de Deus, eu sei que vem. Uma indignação com a falta de disposição de buscar o conhecimento bíblico, assim como ele é. Ter a disposição de raciocinar quando está ouvindo uma pregação, quando está assistindo um vídeo. Sabe, não é porque que eu estou aqui compartilhando esse vídeo com você que você tem que acreditar em tudo que eu estou falando, não. Pega a palavra de Deus e descubra por si só. Descubra, procure saber o que é verdade, procure conhecer a Deus, procure descobrir, não seja preguiçoso intelectualmente. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E existe algo que deve ser desenvolvido na vida do cristão, é o discernimento espiritual. Você precisa aprender a discernir as coisas, discernir os espíritos, julgar as profecias. Você tem que começar a agir, meu irmão. Não é ficar de forma passiva, não. Mas começa a ser ativo no reino de Deus, no tocante à vida congregacional, no tocante à sua vida pessoal. Começa a ser uma pessoa mais ativa. Usa a mente que Deus te deu e pensa. Pare e pensa, começa a raciocinar, para que você não seja um multiplicador de mentiras e heresias. Amém, igreja? Que Deus abençoe você e se essa palavra falou com você, compartilha com seus amigos, tá bom? Deus abençoe.